Queridos, então o texto, conforme foi anunciado, é Mateus 5, 27 a 32. E para você que chegou agora, não vem acompanhando aí ao longo dos últimos domingos, nós estamos pregando o Sermão da Montanha. Então, quando a gente prega expositivamente, não dá para chegar naquela passagem e vamos pular essa e vamos para uma outra. Não, a gente vai do jeito que está no texto, tá bom? E se nós somos a igreja de Deus, se nós somos a igreja de Jesus, nós vamos ter a total reverência com aquilo que o Senhor Jesus ensinou e o que Ele quer para nós nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, vírgula, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Deus é a tua palavra e, por ser a tua palavra, devemos lê-la, meditar nela e expô-la com toda a reverência. Quebrantamento, humildade, dependência do Espírito Santo, que Ele possa realmente iluminar as nossas mentes e corações, edificando-nos, fortalecendo-nos, exortando-nos, edificando-nos para a glória do Senhor Jesus, em nome de quem oramos, agradecidos. Amém? E amém. Irmãos, eu quero falar a respeito da santidade na vida. O texto ele fala da santidade, ele fala da conjugalidade, ele fala da vida conjugal também, fala da nossa vida pessoal, fala de coisas muito particulares, porque fala a respeito daquilo que nós elaboramos, sentimos no coração, mas fala também de relacionamentos, não é? E são dois assuntos extremamente importantes, aqueles que o Senhor Jesus ensinou aqui nesse sermão. Por 6 vezes Jesus usa a expressão, ouvistes o que foi dito. E quando ele usa essa expressão, ele tem uma mensagem muito clara, muito direta para aqueles que eram os intérpretes da lei naqueles dias. Ele não está fazendo uma referência direta à palavra de Deus, ouvistes o que foi dito, né? Está escrito, e quando ele usa a expressão ouvistes o que foi dito, ele está agora fazendo referência às pessoas que faziam as suas interpretações da lei, que ensinavam a respeito da lei, e a maneira como que a lei ela foi sendo distorcida, ela foi sendo ajustada, ela foi sofrendo adaptações para que ela fosse mais conveniente àquelas pessoas e não fosse tão confrontadora como a palavra de Deus o é. E aqui Jesus ele toca em questões muito delicadas a respeito da vida e do comportamento humano. Essa passagem é uma clara afirmação a respeito do que é o cristianismo. Cristianismo não é apenas um conjunto de elaborações, de formulações filosóficas, que vai se amoldando, que vai se ajustando, sendo adaptadas com o passar do tempo, para que ela se ajuste à realidade das pessoas. Não. Esse é um texto clássico que nos ensina sobre a seriedade do relacionamento com Deus, sobre a seriedade dos ensinamentos do Senhor Jesus e como que o nosso relacionamento com Jesus e os ensinamentos de Jesus é contracultural. Porque aqui nós estamos falando de coisas que vai absurdamente na contramão daquilo que a sociedade vem tratando como sendo uma normatização do relacionamento. E Jesus, então, ele toca nessas questões muito sensíveis. E falar de relacionamento humano, falar de vida conjugal, você vai concordar comigo. Para mim, eu, Edinaldo, pastor, entendo a questão da vida conjugal como sendo uma das questões mais sensíveis, mais delicadas na vida da igreja pós-moderna. É uma situação muito delicada e a questão também da imoralidade, a questão da impureza é um outro problema.
com o qual nós nos deparamos. Por que eu digo isso? Digo isso porque a gente tem, com base em dados, a gente percebe que a quantidade de separações entre os cristãos não é muito diferente dos não cristãos. Estamos basicamente no mesmo nível, estamos basicamente nos mesmos índices entre aqueles que professam a fé em Cristo e aqueles que não professam a fé em Cristo. A quantidade, as estatísticas, elas sinalizam um percentual muito semelhante. E esses dados, eles são preocupantes porque eles apontam para algo que não está funcionando muito bem no nosso entendimento a respeito do matrimônio. Não que a Bíblia seja contrária à separação, não é isso, conforme o próprio texto ele nos ensina de uma maneira que penso ser clara, mas é que nós estamos vivenciando talvez aquilo que é uma banalização do relacionamento. E quando a gente fala a respeito da pureza de coração, nós estamos lidando com outro elemento extremamente delicado. Por que eu digo isso? Porque de todo o conteúdo que é pesquisado na internet atualmente, 40% de todo o acesso na internet é pornográfico. 40% de tudo que se pesquisa na internet não é para você obter informações a respeito de não sei o quê, fazer uma pesquisa, não, está relacionado a conteúdo pornográfico. Ou seja, é um percentual muito grande, é um índice muito alto, e isso também é preocupante. Então, como que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta a lidarmos com essas questões? Então, esse texto é um texto muito sério, que ele fala de pureza, ele fala de vida conjugal e ele fala de destino eterno, irmãos. Ele fala de destino eterno. Jesus não está aqui usando de uma possibilidade, ele não está aqui querendo apenas criar assim, uma situação hipotética para pressionar as pessoas a fazer uma opção por ele com medo de não passar a eternidade longe dele. Não, então eu vou para Jesus porque eu não quero viver essa eternidade nesse lugar que o próprio Senhor Jesus, palavras dele, não é? Que é o inferno. É uma palavra realmente não muito convencional da sociedade pós-moderna. Você há de concordar comigo. A igreja se especializou em falar sobre outras coisas. As mensagens, elas estão relacionadas ao produzir sensações nas pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem, fazer com que as pessoas saibam enfrentar os problemas, as dificuldades da vida. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ensina sobre tudo isso, né? Mas a Bíblia fala de questões que são muito delicadas e muito sérias. Ela fala sobre questões da eternidade. E talvez essa seja a razão pela qual os pregadores mais antigos, eles não sabiam lidar muito bem com a questão do entretenimento. Você não conseguia encontrar pregadores que fazia das suas igrejas um show, que fazia do púlpito um lugar de teatro, para que as pessoas pudessem simplesmente darem as suas gargalhadas, se sentirem bem no stand-up espiritual, e que nada de produtivo, de transformador, de convicções acontecesse no coração. Porque ao pregar a palavra de Deus, nós estamos lidando com questões muito sérias, nós estamos falando onde você vai passar a eternidade. Quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, a grande questão é onde passaremos a eternidade. E essas questões, elas não são pequenas, não, elas são importantes demais, são sérias demais, e elas requerem toda a nossa atenção, todo o nosso temor e todo o nosso amor. E é com todo o temor do meu coração, irmãos, que eu prego um texto como esse aqui. Pela seriedade dele, pela mensagem forte que nele está. E eu queria a sua atenção diante daquilo que o Senhor Jesus ensinou nesse texto. Então vejamos aqui o que Jesus estava combatendo. O texto de Mateus capítulo 19 que lemos, as autoridades religiosas chegaram para Jesus perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Presta atenção nessa pergunta, por qualquer motivo. Quando você vai estudar as escolas responsáveis pelo ensino teológico nos dias de Jesus, havia duas escolas predominantes. Havia uma escola de um líder mais conservador chamado Shammai,
ele estava mais alinhado com os princípios bíblicos e entendia que a separação, o divórcio não deveria acontecer por situações banais. Deveria haver um esforço mútuo para que a instituição, o casamento fosse preservado, fosse mantido e não fosse banalizado. Porque havia um entendimento de uma outra liderança teológica também naqueles dias, da escola de Hillel. Ele já era mais liberal no conceito da sustentação e da manutenção e durabilidade do casamento. Ele entendia que o divórcio podia se dar por razões banais, por questões simples, como, por exemplo, uma comida que não fosse bem feita, um arroz que ficou queimado, um feijão que queimou, coisas dessa natureza. Então, havia um entendimento de que poderia se separar por razões simples. E aí, então, eles chegam para Jesus e perguntam o seguinte: bom, o senhor é um adepto da escola de Shammai, da ala mais conservadora, não é? Talvez fosse nos dias de hoje, alguém perguntaria para Jesus: você é de direita ou você é de esquerda? Você é da escola de Shammai, mais conservadora, ou você é da escola de Hillel, que é mais liberal? Talvez hoje a pergunta fosse essa, porque tudo hoje ou é de direita ou é de esquerda. Parece que a gente não sabe falar mais nada, não sei isso, não é verdade? Então talvez as pessoas fossem perguntar a Jesus a respeito disso. Você é de direita, é mais conservador, não é? Pela preservação do matrimônio, contra o aborto, essas coisas todas, ou você é de uma linha mais liberal, progressista, e entende que o casamento não precisa ser levado assim tão a sério, ele pode ser dissolvido por razões muito simples. Então Jesus, ele não dá essa resposta. E ao invés de dar essa resposta, ele levanta a questão: vocês não têm lido as Escrituras, não? Porque o tema é sobre a maneira como as pessoas estavam interpretando a palavra de Deus. Então, quando ele diz ouvistes do que foi dito, ele está fazendo uma acusação contra aqueles que se sentiam os detentores da interpretação bíblica. Aqueles que, de repente, pegavam porções bíblicas e eles, então, alguns faziam seus ajustes para que a palavra de Deus não fosse tão confrontadora aos seus pecados, ela fosse sendo ajustada à conveniência contemporânea daqueles dias. Então, Jesus, ele levanta essa questão e ele olha para a criação. Vocês não têm deslido como que o Criador o fez? E ele se reporta então a esse momento da criação de Deus, onde Deus cria homem e mulher. Aí então eles levantam a questão: mas espera aí, mas Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. E aí então ele vai responder a respeito do porquê Moisés fez isso, não é? Então eles querem saber de que lado Jesus estava. E o texto de Mateus 5, sendo lido juntamente com Mateus 19, ele esclarece para nós o pensamento de Jesus a respeito do casamento, a respeito da pureza de coração. Eu quero aqui levantar algumas questões à luz desse texto. O texto fala sobre coisas importantes, fala sobre santidade, fala sobre vida conjugal. E o que a Bíblia nos ensina? Primeiro, verso 27 e 28 nos ensina mais uma vez aquilo que a bem-aventurança já havia falado: bem-aventurados são os limpos de coração. E aqui Jesus fala sobre as intenções que falam tão alto quanto as nossas ações. Quando as nossas intenções, elas falam tão alto quanto as nossas ações. A grande questão, não adulterarás, ela estava relacionada ao ato, ao coito, né? Ela estava relacionada ao ir para a cama com a mulher do outro. E entendia-se então que uma vez esse ato não sendo praticado, o adultério não aconteceu. Mas o não adulterarás deveria ser lido juntamente com o 10º mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás. E quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher. E aqui a questão é o seguinte, que a gente não tem que andar pelas ruas com uma venda nos olhos, né? Tampando os olhos, não querendo ver ninguém, não querendo enxergar ninguém. A ideia aqui é de você olhar com a devida atenção, olhar maliciosamente. É aquilo que Davi fez quando ele está no seu palácio. Ele olha, ele viu, ele inquiriu, ele questionou. Quando ele viu Batseba tomando banho, totalmente despida, ele se enamorou daquela mulher, ele mandou chamá-la e ele se deitou com ela. A ideia aqui é de um olhar mais atento, a ideia aqui é de um olhar malicioso, não é de um olhar despretensioso, não, é de você olhar desejando, é de você olhar fantasiando, é de você olhar desejando.
é olhar cobiçando. Então Jesus está falando dessas formulações que a gente faz no coração, desse nosso olhar, que não é um olhar de santidade, de carinho, de afeição, de ternura, de afeto, de consideração. Não, mas é um olhar sensual. É um olhar além. É querer ver algo mais. É fantasiar. Então Jesus chama atenção para essas formulações do coração. E Tiago, ele diz o seguinte, no verso 14 e 15, no capítulo 1 da sua carta, ele diz assim: cada um de nós é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Jesus chama atenção aqui, não apenas por uma questão de olhar, mas ele está chamando a atenção aqui de um olhar desejoso, de um olhar sensualizado, de um olhar malicioso, onde você olha e você fixa, porque a primeira olhada é inevitável. Fala sério. Agora, o ventilador é tenso, né? O ventilador, já viu? O ventilador? Tenso, irmão. Aí é sinal de que você entrou numa segunda etapa. Tem que tomar cuidado. Então Jesus fala dessas intenções que falam tão alto quanto as nossas ações. Jesus diz, quando a gente para perceber, para olhar maliciosamente, sensualmente uma pessoa, ele diz, no coração é como se a gente já a tivesse levado para a cama. É como se o ato tivesse sido consumado. Então ele chama atenção para aquilo que não era comum naqueles dias, porque as pessoas diziam, uma vez que você não cometeu o ato, está tudo certo, mas eles se esqueciam do 10º mandamento. O 10º mandamento dizia, não cobiçarás. Então, não adulterarás não pode ser lido e entendido sem o 10º mandamento, porque nós não podemos levar uma pessoa para a cama, ok, mas quanta coisa não acontece no nosso coração. Então Jesus chama atenção para essas questões, e é por isso que a Bíblia diz assim, Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Ou seja, é uma luta contínua da gente entender que ainda, lamentavelmente, nós estamos e possuímos uma inclinação para o pecado, mas nós não podemos dar satisfação a essas inclinações. Então Jesus chama a atenção não para o ato, ele chama a atenção para as intenções do coração. E isso precisava ficar claro para a sociedade daqueles dias e precisa ficar claro para nós hoje, quando as intenções falam tão alto quanto as nossas ações. Mas há uma segunda coisa, irmãos, é que o pecado é para ser combatido e nunca acariciado. Pecado é para ser combatido e nunca alimentado, nunca acariciado, nunca mimado. Olha o que Jesus diz, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então veja bem, que Jesus, ele está chamando a nossa atenção aqui para umas questões muito importantes a respeito da pureza sexual. Ele está combatendo a imoralidade, ele está combatendo a impureza, e à luz daquilo que os apóstolos vão escrever, eles também vão combater isso, porque a fé cristã é para ser vivida num contexto de dificuldades, de licenciosidade, como é comum ao longo da história. Mas aqueles que conhecem a Cristo não podem dar vazão a esses sentimentos, precisam tratar com isso de maneira muito séria. E Jesus aqui, ele usa evidentemente de uma força de expressão a fim de chamar a atenção para a seriedade dos nossos atos. Então, ele não está falando literalmente, porque de nada adianta você arrancar o olho direito, porque você vai ter o esquerdo. Tá certo? Então o problema não é o arrancar o olho. O que Jesus está chamando a atenção aqui é para a seriedade
com que nós devemos tratar a questão do pecado e da impureza no nosso coração. Ele está chamando a atenção aqui para aquilo que vai se tornando ciladas na nossa vida. Ele vai chamando a atenção para aquilo que é capaz de nos fazer tropeçar, de nos fazer cair. E quando ele usa essas expressões, olho direito e mão direita, ele está falando daquilo que é mais importante. A sociedade usa mais o seu braço direito. Talvez o nosso melhor olho, a nossa melhor visão seja a direita. Então ele está dizendo o seguinte, aquilo que nos é mais importante, você tem que estar disposto a sacrificar por causa da santidade. Não tenha medo de querer sacrificar aquilo que você julga ser importante para você, quando você estabelece como padrão elevado a santidade ao Senhor. Então ele chama atenção para essa questão extremamente séria com a qual nós precisamos tratar. Não é a literalidade, mas é a seriedade com que nós devemos tratar a pureza sexual. Devemos lembrar de homens piedosos, como foi, por exemplo, Daniel, como foi José, como foi, por exemplo, Moisés, que tinha as oportunidades que tiveram, mas por causa do temor ao Senhor, abriram mão dos privilégios terrenos, por causa do Senhor, por causa do temor ao Senhor. Então, queridos, Jesus chama atenção para esta seriedade com que nós devemos tratar o pecado. Nós não podemos minimizar isso, nós não podemos brincar com isso. Quando ele disse o teu olho direito, ele está chamando a atenção para o quê? Aquilo que você vê tem sido pedra de tropeço na sua vida? Você gosta de internet? Gosta de internet. 40% de tudo que é pesquisado no mundo virtual é imoral. Então, se é a internet que tem sido pedra de tropeço na sua vida, Jesus está dizendo, trate-o. Ele está chamando aqui a nossa atenção para uma questão importante. Nós precisamos saber identificar os pecados que são casca de banana na vida da gente. Ele chama a nossa atenção aqui para esse discernimento que nós devemos ter dessas áreas fragilizadas da nossa espiritualidade, dessas brechas na nossa santidade, que têm sido pedras de tropeço na nossa vida, no nosso progresso espiritual. Jesus está dizendo, é preciso identificar aquilo que tem feito você cair. É a internet? É o teu olho? É aquilo que você acessa? Trate seriamente com o pecado. É os lugares por onde você anda? É os teus pés? Trate seriamente com o pecado. É as suas mãos? Comportamentos, ações? Jesus chama aqui a atenção para a gente identificar quais são essas áreas que são capazes de nos fazer pecar. E é por isso que ele diz, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar. O que é que te faz tropeçar? Que áreas aí que você sabe que é fragilizada, que você precisa resistir, que você precisa tratar, que você não pode subestimar, que você não pode minimizar. Jesus está dizendo, não brinque com o pecado, trate seriamente com o pecado, não minimize o pecado, leve essa questão a sério, leve a santidade a sério. Trate seriamente com o pecado, não superficialize, não minimize, não menospreze. Tomará alguém fogo em seu seio sem que o seu corpo se incendeie, diz o autor de Provérbios, chamando a atenção para as consequências danosas que isso pode ser capaz de trazer na vida de uma pessoa. Tenho 46 anos e sou de um outro momento, porque não cresci no meio da internet com tanta facilidade a esses acessos, com tantas coisas disponíveis na palma da nossa mão. Entendo que talvez a geração de hoje tenha mais dificuldade do que a minha, que estava lá no interior, cujos acessos eram tão restritos a tantas coisas. Mas, meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte, que toda a sociedade ela vai banalizar o conceito de santidade, agora o crente não pode fazer isso. O crente não pode brincar com isso. O crente tem que levar essas questões a sério. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Nós precisamos tratar isso com toda a reverência, com todo o temor do nosso coração. Se nós amamos a Cristo, nós temos que ser santos aos seus olhos. Se nós amamos aquele que morreu por nós na cruz e morreu pelo quê? Pelos meus pecados, eu não posso em Cristo minimizar os efeitos do pecado na vida.
Se Jesus morreu por eles, se Jesus foi crucificado por eles, eu não posso domesticá-los, eu não posso minimizá-los, eu não posso superficializá-los. Não pode, irmão. Jesus diz que tem que tratar com seriedade, porque é melhor você perder um dos teus membros hoje do que passar a eternidade no inferno. É melhor sofrer agora. É melhor resistir agora. É melhor lutar agora. Não satisfaça os desejos do coração. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: sexualidade fluida não é de Deus. Não tem desse negócio de fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Em nome de Jesus, não existe. Não existe sexo sem fronteira. Não tem desse negócio assim, satisfaça os desejos do seu coração, não importa como seja, em nome de Jesus. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Jesus está dizendo aqui, claramente, ele diz, olha, você pode adulterar no coração. E nós podemos cometer pecados naquilo que vemos, por onde andamos, naquilo que fazemos. Então, queridos, o cristianismo ele é contracultural. Não tem jeito. Aqui é um princípio normativo para a vida da igreja. Aqui é um princípio que deve nortear a vida de todo e qualquer crente. É o padrão do discípulo. É a vida de um discípulo de Jesus. Não importa a sociedade quão desenvolvida ela seja, Jesus chama atenção para a seriedade com que nós devemos tratar essas questões. Por isso, o fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É uma luta contínua, é uma batalha contínua. E elas são a prostituição, são a impureza, são a paixão lasciva, são o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Então, o pecado é para ser combatido e não acariciado, tem que tratar sério. Mas há uma terceira coisa, que a renúncia momentânea com recompensas eternas. Olha o que Jesus diz, verso 29. Pois te convém, presta atenção, e se a tua mão direita corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Jesus está dizendo? Aquilo que nós fazemos aqui hoje vai ter recompensas eternas. Para o bem ou para o mal. Aquilo que fazemos hoje vai ter consequências duradouras, disse Jesus. E eu quero crer que ele não estava aqui usando de uma linguagem assim, fictícia, né? Subjetiva. Não, ele está tratando o inferno como sendo um lugar, como sendo uma realidade, não como sendo uma impossibilidade. Assim como a palavra de Deus faz questão de descrever o céu como sendo um lugar de habitação de todos aqueles que estão em Cristo, ela estabelece o contraponto, ela estabelece o oposto. Então, se ela fala do céu como sendo um lugar real, ela não vai trabalhar a questão do inferno como sendo hipotético. Então, Jesus está falando daquilo que, de uma renúncia que é momentânea, mas que traz recompensas duradouras para a vida, pois te convém que se perca algo hoje que para nós é importante, mas por amor a Cristo eu digo, não quero, prefiro perdê-lo. Prefiro ficar sem um dos meus olhos, prefiro ficar sem um dos meus braços, do que passar uma eternidade longe dele. Aquilo que eu tenho em Cristo é mais precioso e eu estou disposto a fazer o que for necessário por amor a Ele. E eu quero entender, meus irmãos, que aqui a motivação para uma vida de santificação, ela não deve estar relacionada aonde a gente vai passar a eternidade. Eu quero crer que não. Eu quero crer que a maior motivação que a gente tem para uma vida de santificação, sabe qual é? É que Cristo morreu pelos nossos pecados. É que Cristo se encarnou por causa dos meus pecados. É que Ele sofreu pelos meus pecados. E é por amor a Ele, é por temor a Ele que eu não quero mais me deleitar no pecado, que eu não quero mais ter satisfação no pecado. É por temor a Ele. Muito mais do que temor do inferno, é temor a Ele. Amor por Ele. E Jesus chama atenção para essa renúncia momentânea com recompensas eternas. Moisés abriu mão de privilégios terrenos por causa do opróbrio de Cristo. José enfrentou o que enfrentou diante de tão belas oportunidades, humanamente falando, né?
Mas ele diz: eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Queridos, quando nós entendemos isso, quando nós amamos a Cristo, nós não teremos prazer no pecado, porque aquilo que nós fazemos hoje já é um prenúncio daquilo que nós pensamos e almejamos ser uma eternidade. Se nós renunciamos o pecado hoje é porque nós amamos a santidade. Só quem ama a santidade almeja viver uma eternidade num estado de santidade. Não pode ser diferente. Como que alguém que não ama ser santo no mundo vai se deleitar em ser santo na eternidade? Como que alguém que não ama a santidade hoje vai amar a santidade amanhã? Como que alguém que não tem prazer em ser santo hoje vai viver uma vida de contentamento no estado de santidade amanhã? Jesus está dizendo que aqueles que vivem para satisfazer os desejos do seu coração, talvez é porque nunca entendeu a natureza do Evangelho. Porque quando o Evangelho entra na vida da gente, traz morte. E aí, lógico, entra um processo que é aquilo que a Bíblia chama de uma santificação que é progressiva, porque nós ainda não somos o que deveríamos ser, por isso a necessidade de morrer todos os dias, de crucificar o velho homem todos os dias. Mas há uma quarta coisa que o texto nos ensina, e agora Jesus sai da questão da pureza e ele passa para a questão do matrimônio. Aí ele diz no verso 31, também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E aqui eu queria chamar a sua atenção por uma questão importante de que o divórcio é uma concessão e não uma normatização do relacionamento. O divórcio é uma concessão e não uma normatização da relação. O casamento não deve ser banalizado, mas valorizado. O casamento vai muito mais além do que um documento emitido por um juiz. E aqui a grande questão é, veja bem, também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. A preocupação aqui é o seguinte: separou, mas você tem que dar uma carta de divórcio. E Jesus, então, ele vai além dessa questão, ele diz: a grande questão não é a carta de divórcio, a grande questão está nas razões que culminaram com essa separação. Isso precisa ser tratado, porque a sociedade estava mais preocupada com a questão do documento, com a questão da oficialização da relação, e Jesus diz: não, nós precisamos trabalhar algo que está mais profundo nesse relacionamento. E aí Jesus chama a atenção para um aspecto importante da vida conjugal. Ele diz que o que determina a continuidade de um casamento não é aquilo que um juiz de um cartório vai determinar. Você pediu uma carta de divórcio, entrou com um processo e houve ali a validação desse relacionamento, é emitido então um documento e está tudo certo. Jesus diz: calma, não é bem assim. Não é bem assim. Os escribas nos dias de Jesus estavam colocando toda a ênfase no ato de conceder o certificado de separação. Não falavam das causas da separação, apenas do ato da emissão da carta de divórcio. Era a preocupação deles. Então, eles não estavam valorizando o casamento. Eles não estavam trabalhando para a manutenção do casamento. O divórcio foi se tornando banalizado. E Jesus chega e tenta colocar as coisas nos seus devidos lugares, à luz daquilo que diz Deuteronômio 24, versos de 1 a 4, que servia para regulamentar a sociedade daqueles dias. Então, uma mulher, ela recebeu carta de divórcio do marido e ela casou de novo, e ela se separou do segundo, ela deveria então casar com o primeiro de quem ela havia se separado, ou seja, para que a instituição não fosse banalizada, mas que ela fosse preservada, então deveria se trabalhar as causas que culminariam na separação do casamento. E Jesus chama a atenção para essa questão. O divórcio não deve ser banalizado. Não, o casamento não pode ser banalizado, o casamento precisa ser valorizado. E havia uma questão social importante na questão da concessão da carta de divórcio, né? E aí entra a questão do verso 32, porque a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que quem se separa pelas razões erradas, além de não resolver um problema, cria-se dois. Olha o que diz o verso 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto... E aí Jesus começa a trabalhar a questão da excepcionalidade da separação.
exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Veja, um divórcio mal resolvido não resolve, disse Jesus. Um divórcio mal resolvido não resolve a situação. Caso os motivos que foram levantados para justificar a separação possam não passar pelos critérios bíblicos, e aí Jesus chama atenção para essa questão, quando ele trabalha sobre as razões que culminaram na separação, e com isso ele está chamando a atenção para um aspecto importante, que há razões que são legítimas e há razões que são ilegítimas da separação. Então, ele procura mostrar que nós devemos nos ater a essa questão e não procurar qualquer motivo e utilizar esses motivos como sendo as justificativas máximas para a dissolução do casamento. Jesus diz que não deve ser assim, que há casos específicos, que há situações específicas, e ele diz, elas precisam ser levadas em consideração. E aqui, Mateus, como ele escreve para um público judeu, a ênfase está na questão do homem, mas Marcos, capítulo 10, versos 11 e 12, ele já escreve para um público gentil, e lá ele inclui homem e mulher no conceder a carta de divórcio. Então, com isso, a Bíblia está chamando a atenção para aquilo que deveria nortear os relacionamentos, e não a banalização, não qualquer motivo que já serviria de justificativa para a dissolução. Porque Jesus está dizendo o seguinte, quando um divórcio ele é mal resolvido e causas não bem fundamentadas foram levantadas para que a separação acontecesse, Jesus diz, ao invés de você resolver um problema, você criou dois, porque você agora expôs o outro a uma atitude também pecaminosa. E certamente, irmãos, comentário de John Stott, quando ele vai comentar esse texto, ele comenta essa passagem assim, mas com tanta sensibilidade, porque ele entende que a gente está diante de uma das questões que é, talvez, a maior fonte de inquietação, de tristeza, de angústia no coração das pessoas. E eu não estou aqui, e mais à frente a gente vai falar sobre isso nas nossas aplicações, não para colocar um fardo, porque eu creio de todo o coração que só existe um pecado para o qual não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é o adultério, não é o divórcio, tá certo? Então, a gente precisa, em Cristo, entender que, às vezes, há casais que, por razões que não foram tão bem acertadas, né, se separaram, contraíram novas núpcias. Como que fica essa situação? Né? A igreja precisa tratar isso, a gente precisa resolver isso em Cristo, com todo quebrantamento, com toda humildade, com toda seriedade, mas a igreja precisa entender que o divórcio não é para ser banalizado, não é para se separar por qualquer motivo. Jesus disse que não, porque no verso 32 ele fala sobre as causas excepcionais. Todo, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E a ideia aqui é que a mulher poderia ficar facilmente sujeita a uma condição social fragilizada, que pudesse levá-la a uma situação moral anormal. Então veja bem, as mulheres de hoje têm mais autonomia, as mulheres daquela época não. Então uma mulher que fosse abandonada pelo marido, que o marido lhe concedesse, se separasse dela, por razões banais, ele corria o risco de a expô-la a uma situação social, moral e espiritual extremamente preocupante. Por quê? Porque uma mulher desprovida de recursos, ela poderia cair na imoralidade, tendo em vista que o homem era o sustentador, era o provedor da vida familiar. Então, uma vez que a mulher estava sem estes meios agora, como que fica essa situação social dessa mulher que era dependente do marido? Havia uma questão social aqui, e é interessante nós observarmos que Jesus lança a responsabilidade não sobre a mulher, mas sobre o homem. Jesus aqui, ele está querendo dizer o seguinte, quando o homem se separa de uma mulher por razões que não sejam bíblicas, ele está expondo-a, e quando ele
Aí ele a expõe. Jesus está querendo dizer aqui o seguinte, que a responsabilidade é do homem, não da mulher. Interessante isso, porque o verbo a expõe, o verbo é passivo. Ele chama atenção aqui para uma pessoa que é alvo de uma ação, não causadora de. Então a mulher, ela sofre uma ação que lhe prejudica, ela sofre uma ação que a desqualifica, ela sofre uma ação que a expõe aos olhos da sociedade, a ser estigmatizada. Olha que coisa interessante. Para quem acha que o cristianismo, ele diminui a mulher, Jesus a coloca numa posição de elevação. Então, de proteção, sobretudo, social e moral. Veja bem, a preocupação de Jesus aqui é com a condição social, moral e espiritual da mulher. Então, dependendo dos motivos, ela pode ser exposta pelo homem, ela pode sofrer uma ação que pode lhe prejudicar muito. O grego, ao usar a voz passiva aqui do verbo, não afirma o que a mulher se torna ou o que ela faz, e sim o que ela enfrenta, o que ela sofre, ou o que fica exposta, ou seja, ela sofre o mal. William Hendricks, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: a meu ver, a seguinte tradução é muito melhor. Todo aquele que se divorcia de sua esposa, exceto com base na infidelidade dela, a expõe ao adultério ou a algo parecido. E ele ainda continuou dizendo o seguinte: o que Jesus está dizendo é o seguinte, presta atenção. Qualquer um que se divorcia de sua esposa, exceto sobre a base de infidelidade, deve arcar com a maior responsabilidade. Se, como resultado, ela, em seu estado de desamparo, imediatamente ceder à tentação de casar-se com algum outro. Deve-se dar ao marido faltoso a oportunidade de corrigir o seu erro, ou seja, voltar para sua esposa. Isso também explica a frase final, segundo a qual qualquer um que se apresse a casar-se com a esposa abandonada se envolve em adultério, ou seja, o comete. Assim era como Jesus contradizia a leviandade moral que prevalecia em seus dias. Imagine mulheres que não tinham trabalho, que não tinham emprego, os homens eram os provedores e de repente elas eram tratadas de uma maneira tão pequena, tão baixa, tão vulgar, sendo menosprezadas, expostas para a sociedade como sendo mulheres pecadoras, adúlteras, estigmatizadas. Jesus está combatendo coisas aqui muito sensíveis da sociedade, irmãos. É certo que hoje, nas grandes cidades, o padrão social hoje ele é diferente. O comportamento e a atuação da mulher na sociedade mudou muito daqueles dias até hoje, mas nós estamos falando aqui de causas legítimas e de causas ilegítimas no relacionamento e na dissolução do casamento. Jesus falou a respeito da infidelidade, o apóstolo Paulo falou a respeito do abandono. Há causas que são muito específicas quando o assunto é: vou me separar. Vou me separar. E eu quero, então, terminar aqui fazendo algumas aplicações a respeito desse texto. Primeiro, sem o entendimento correto da doutrina do pecado, não teremos o entendimento correto do sacrifício de Cristo e da necessidade de santidade. Só entenderemos a profundidade do amor se nós entendermos a profundidade do pecado. Cristo se fez carne para resolver o problema do pecado. Pecado é coisa séria, irmãos. Quando nós pensamos naquilo que Cristo fez, ele fez por quê? Qual foi a razão, qual foi o propósito para resolver uma questão séria do homem, a questão do pecado? E é muito triste quando a gente vê as pessoas dando outras atribuições ao sacrifício de Jesus. A razão maior pela qual o Cordeiro de Deus se fez carne foi para resolver o problema do pecado, foi para tirar o pecado. Ele levou a ira de Deus sobre si por causa do pecado. Ele assumiu a nossa condenação, ele assumiu a nossa culpa. Então nós precisamos entender a profundidade e a seriedade do pecado, sem a qual nós nunca vamos entender a profundidade, a sublimidade do amor dele. É por isso que a quem muito se perdoa, muito se ama, mas a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Quanto mais a gente entende a natureza do pecado,
a gente se encanta com a profundidade do amor de Deus. E é por isso que convicção de pecados, arrependimento, é o convite do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender é mudança de mente. Arrependei-vos é dar a meia volta. Arrependei-vos é mudar velhos padrões comportamentais. Segunda coisa, Donald Carson, comentando essa passagem, ele disse o seguinte, que nossa sociedade, incluindo muitos cristãos professos, rejeitou o conceito bíblico de amor e casamento. O amor passou a ser uma mistura de desejo físico e sentimentalismo vago. O casamento tornou-se uma união sexual provisória que dura até o momento em que esse amor patético e naníquo acaba. É triste, mas é uma constatação de quão baixo se tornou o entendimento a respeito da vida conjugal. Se separa por motivos muito banais. Se separa por motivos muito pequenos. E Jesus diz que não deveria ser assim. A palavra de Deus diz que não deveria ser assim. Que o casamento é sério aos olhos de Deus, e por ser sério aos olhos de Deus, assim como o pecado é, nós deveríamos envidar todos os esforços necessários em Cristo, para que ele pudesse ser mantido. Por isso que Jesus disse que mais importante do que os meus sentimentos, as minhas sensações, é a revelação de Deus. É a palavra de Deus, não é o que eu sinto, é o que Deus sente, não é o que eu penso, é o que Deus pensa. Não é o que eu acho, é o que Deus acha. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Assim tem que ser. Não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher? Terceira coisa, o texto nos fala sobre que o nosso grande problema não está nos olhos, não está nas mãos e não está nos pés, mas está no coração. Jesus está combatendo aqui as várias formas de imoralidade. Os crentes foram comprados por preço e por isso precisam glorificar a Deus no corpo. Precisam glorificar a Deus no corpo. 1 Coríntios 6:20. Se faz necessário identificar quais são as nossas fontes de tentação. Essa passagem, meus irmãos, serve para nos ensinar sobre a natureza e consequências do pecado. A presente vida não é a única que temos e nada deveria ter a capacidade de se interpor entre nós e o destino da mesma. Livre-se de tudo que tem se tornado pedra de tropeço na sua vida, por amor a Jesus. Por amor a Jesus, livre-se. Por amor a Jesus, rompa. Por amor a Jesus, abandone. Por amor a Jesus. E eu termino dizendo, como posso saber que os meus pecados foram de fato perdoados e sou realmente um cristão? Como posso saber? Eu quero entender, irmãos, por causa da paz presente no coração e do desejo genuíno, ardente e crescente no coração de romper cada vez mais com o pecado a fim de ser cada vez mais parecido com Jesus. A paz em meu coração e as disposições presentes no mesmo sinalizam o que recebemos de Cristo. Suas aspirações revelam a sua inconformidade com o pecado? O seu prazer está na lei do Senhor e nela você medita de dia e de noite? Quando você peca, você se entristece, você confessa e você deixa? Ou você já não sente mais? Por causa das disposições presentes no coração, é possível saber se a gente nasceu de novo ou não.